tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, e hoje eu queria falar sobre algo que tem me preocupado ultimamente, que é a questão da nossa postura. A gente fala muito sobre ovelhas e lobos, né? Principalmente quando se diz respeito a pastores que infelizmente denigrem a imagem daquele que deveria ser alguém que cuida de outras pessoas, alguém que é confiável, alguém que é ético, alguém que tem um relacionamento íntimo com Deus. A gente ouve muitas críticas na internet, a gente vê muita gente falando sobre isso, e a gente vê o cumprimento da profecia de Jesus, né? Dizendo que realmente, não só de Jesus, mas também de Paulo, de Pedro, dizendo que realmente no final dos tempos a gente viria muitos falsos profetas. Mas hoje eu queria falar sobre ovelhas e cabritos. Ovelhas e cabritos. Porque Jesus também fala de ovelhas e cabritos. E o apóstolo Paulo também fala de ovelhas e cabritos. E eu queria que você refletisse quem você é. Ovelha ou cabrito? Ovelha ou bode? Lá em Mateus 25, 31, Jesus começa a falar sobre isso em relação ao reino de Deus. E, sinceramente, queridos, hoje em dia, o que eu tenho visto, infelizmente, é uma quantidade crescente de cabritos nascendo ao invés de ovelhas. E como é que a gente conhece o cabrito? Do mesmo jeito que a gente conhece o lobo, pelos frutos. Pelos frutos vos conhecereis. Jesus, ele diz que os benditos do seu Pai são aqueles que, olhando para o pequenino nu, olhando para o pequenino necessitado, olhando para ele encarcerado, olhando doente, foi visitar, foi cobrir, foi alimentar, foi consolar. Então a ovelha, ela é em primeira instância alguém sensível à dor do outro. A ovelha em primeira instância é alguém submisso à palavra de Deus, porque obedece o mandamento. A ovelha em todo momento, ela tenta sempre de novo se arrepender dos seus maus caminhos, ela tenta se alimentar do alimento que o pastor lhe dá, ela tenta colocar em prática as direções que o pastor lhe dá, sendo ele Jesus em primeiro lugar, e também aquele que vela pela sua alma, como fala a carta aos Hebreus. Então a ovelha, ela sempre é solícita, a ovelha, ela sabe se posicionar, ela segue o pastor, ela ouve a voz do pastor e o segue. A ovelha, ela caminha edificando, suportando os outros, cuidando um dos outros, como Jesus falou, que o bom pastor deixa a ovelha, deixa 99 ovelhas no deserto e vai atrás da ovelha perdida. Por quê? Porque as 99 ficam juntas. Agora, o cabrito é difícil. Sou pastor há 20 anos e ultimamente tenho visto muito cabrito. O cabrito, ele acha que ele pode comer qualquer coisa. Ele come o que ele quer. Ele não come o que ele precisa. Ele come tudo o que tiver pela frente. Então ele se alimenta de qualquer porcaria que ele encontra pelo chão. Casca, papel, plástico, qualquer coisa industrializada, né, que ele recebe, que ele vê, ele vai comer. O cabrito, ele não liga para ninguém, ele liga para ele mesmo. O problema é que ele só come o que ele quer porque ele só olha para si mesmo. Tanto é que Jesus, em Mateus 25, ele diz que o cabrito, ele não foi olhar o encarcerado, não foi olhar o doente, não foi olhar o triste, ele não foi olhar o nu, nem o faminto. O cabrito, ele é amante de si mesmo, ganancioso, avarento, roubador. Ele não tem um espírito, por isso ele causa divisão. O cabrito, ele passa por cima da palavra
ele despreza a palavra, ele não liga para a ética, ele não liga para a moral, ele se satisfazendo, está tudo certo. O cabrito, ele não ouve voz de pastor, ele não ouve a voz de ninguém, muito pelo contrário, se ele puder, ele dá uma amarrada, que é uma cabeçada no pastor quando ele está de costa. É assim. O cabrito, ele quer ferir quem está à volta dele, ele consente com o mal, ele coloca fogo através da sua língua para transformar num incêndio algo que poderia ser evitado, através de fofoca, através de calúnia, através de uma crítica destrutiva, não uma crítica construtiva, não de uma maneira que você vai realmente criticar para dizer assim, olha, eu estou aqui para ajudar, eu tenho essa sugestão e eu vou arregaçar as mangas juntos. Quem que você é? Cabrito ou ovelha? Porque o cabrito, a minha preocupação maior é que o cabrito, a Bíblia diz que ele não vai ser colocado à direita de Deus, como a parábola fala. E como lá em Romanos 1:30, 32 fala, como lá em Timóteo fala, o cabrito não vai para o lugar de descanso. E eu, como pastor, quero que você seja ovelha. Eu também sou ovelha. Em última instância eu sou pastor, mas em primeira instância eu sou ovelha do aprisco do Senhor. Eu quero viver perto do meu pastor, eu quero ajudar e contribuir para que o reino de Deus cresça, eu quero poder fazer com que o perdido seja encontrado, eu quero exortar os que falham, eu não quero ser daqueles que aprovam as falhas e dizer isso mesmo, tá certo, você não tem que congregar, você não tem que obedecer a ninguém, você tem que fazer aquilo que você quiser. Não, não é isso. Eu quero que você seja ovelha. E quando eu digo que eu quero que você seja ovelha, eu não quero que você seja vaca de presépio ou ovelha de presépio. Eu quero que você seja um ser pensante, mas um ser amoroso, um ser sensível, cheio do Espírito Santo e que viva plenamente com Deus. Minha oração é para que o Senhor te faça cada dia mais ovelha do seu aprisco e você possa descansar na presença de Deus, sendo alguém que vai ser lembrado e conhecido pelos frutos, e esses frutos vão permanecer. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.